dia, boa tarde, boa noite, meninas, todo mundo que está assistindo a gente, Nina. A gente está aqui hoje para a mesa redonda sobre a matéria palavra. E o título dessa nossa conversa, dessa nossa apresentação, é a palavra como matéria artesanal, algo que vem nos inquietando, a nós todas. Nina, se você quiser colocar a apresentação, por favor. Então, estamos aqui dentro do guarda-chuva, que hoje é um guarda-chuva enorme, chamado Travessias Textuais, nessa mesa redonda, né, que eu intitulei Da Palavra como Matéria Artesanal, inspirada no título de um dos nossos cursos, que é o Matéria Palavra. Meu nome é Sofia Morim, eu sou formada em letras, né, fiz uma especialização em educação e valores humanos, também sou arte manualista pelo Nina Veiga Atelier, sou mestre em educação e a minha pesquisa foi sobre mulheres e escrita. Sou mãe, sou escritora, artesã, professora, livreira e criadora, professora do Travessias Textuais, oficinas de escrita. Hoje também estão aqui comigo Bia, Rossana e Vera. Vocês querem se apresentar? Oi, vou eu primeiro então, né? Por ordem alfabética. Bia, sou carioca da Gema, fiz biologia na faculdade, mas trabalhei com educação há muito tempo. E hoje em dia desfruto dos recentes campeonatos do Botafogo e estou aqui a convite da Sofia para falar um pouco sobre como a escrita e o modo de ver a escrita da Sofia tem impactado na minha vida de escritora. Sou carioca da Gema, botafoguense apaixonada e sofredora, e até muito satisfeita. E espero que nossa conversa seja legal hoje. Vou eu? Antes da Vera? Olá, eu sou Rossana Cilento, estou com a Sofia há 2 anos, fazendo curso de escrita e sendo transformada por essa experiência da escrita artesanal, que a própria Sofia fala, atualmente cursando matéria palavra. Sou colega de classe da Vera e da Bia, sou tecelã, raiz assim, então uma artesã, agora aprendendo a fazer essa artesania com as palavras e compreendendo melhor essa matéria que é a palavra através desse convívio nosso. É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Vera, sou bióloga de formação, professora aposentada e sou escritora de várias matérias, né? Com a Sofia no Travessias eu desenvolvi essa escrita mais pessoal, escrita de si, mas também gosto de escrever, de fazer produções culinárias e de trabalhar com professores para que trabalhem com crianças na natureza. Então, isso também é uma escrita, né? Obrigada, queridas. Eu estou muito, muito feliz que vocês toparam vir aqui fazer essa mesa redonda. Eu vou contar um pouquinho da história do Travessias para quem está nos assistindo entender em que contexto que surge o Matéria Palavra, tá bom? Aí, se vocês perceberem que eu esqueci alguma coisa, as 3 foram minhas alunas no Travessias, as 3 foram alunas do Provocações e agora as 3 estão no Matéria Palavra. Então, acho que é importante dizer que o trabalho que é desenvolvido no Travessias é a dimensão de uma escrita que não vai descolar do cotidiano, que ela tem a ver com... Não é uma escrita que vem só do pensar, é uma escrita que vem do fazer, que vem da matéria mesmo. E nem por isso é uma escrita que não tem valor, ao contrário, né?
E aí algumas inquietações ao longo dos anos, desde que o Travessia surgiu, foram aparecendo até a gente chegar nessa ideia de matéria-palavra. Então, para eu poder chegar na matéria-palavra, eu vou contar um pouco dessa história do Travessias e dos cursos complementares. Então, o Travessia surge lá em 2020. Ele teve 2 aulas presenciais e depois foi para o virtual. E ele é um curso de escrita que não ensina como escrever. Não é verdade, meninas? Ele não vai ensinar ninguém como escrever. Não é um manual, não é um curso técnico. Ele propõe modos de pensar e vivenciar a própria escrita. São 12 aulas que eu dividi em 3 módulos: poesia, narrativas e cartografias escritas de si. E ele tem um modo particular, esse, né, o Travessias especificamente. Cada aula tem uma provocação filosófica, tem uma proposta de vivência na matéria e tem uma proposta de escrita. Essas aulas são gravadas, que as alunas vão assistindo, ou os alunos, né, vão assistindo em casa, escrevendo em casa, e aí a cada 15 dias a gente se encontra para discutir como que foi escrita, como foi o processo da aula. Nesses encontros há uma troca dos textos também. A gente, né, quem se sente à vontade compartilha aquilo que escreveu. E eu tenho pensado como Travessias é uma chegada, é uma aproximação, criar uma intimidade com a própria palavra e também abrir-se a escutar a palavra do outro, abrir-se a colocar a sua própria palavra no grupo, que também sinto que é algo muito importante de ser trabalhado. Então, tem uma coisa bem próxima, nada técnico, né? Bem no lugar da experimentação. Eu trouxe algumas imagenzinhas. Então, esse vídeo aqui de cima, essa foto aqui de cima comigo, uma lousa, é um dos vídeos em que eu estou dando a aula filosófica. Eu sentadinha nessa poltrona é onde eu estou fazendo a proposta de escrita, provavelmente. Esse daqui é a foto de um coração feito pela Vivi Velano, que inclusive também foi aluna da Nina, que é aluna do Travessias até hoje, do Provocações. É das matérias que ela trabalhou em uma das aulas do Travessias. Foi uma das fotos que eu encontrei das produções. Mas aconteceu alguma coisa, né? Vocês viram? São 11 turmas já, tá indo para a 12ª turma. E aí, conforme as turmas iam acabando, as pessoas iam falando, mas Sofia, a gente quer um pouco mais, a gente quer um pouco mais, a gente quer um pouco mais. Então, surge em 2022 um curso chamado Provocações para Escritas. Esse curso ele é voltado somente para quem já fez, para quem já passou pelo Travessias. Era uma vontade coletiva de que essa conversa continuasse. Eu topei, e aí, como a gente estava conversando antes, né, Nina, essa coisa da gente ir deixando os alunos fazerem mais, eu proponho, então ele é bem diferente do Travessias em alguns sentidos. É um tema por ano e um encontro por mês. E ao invés de aulas gravadas, os alunos recebem uma proposta escrita. Então, é a partir da leitura daquele material escrito que cada um vai fazer a sua própria experiência e vai escrever um texto. Tem bem menos orientações do que tem no Travessias. É bem mais... Não que no Travessias não seja livre, é muito livre no Travessias, mas no Provocações é ainda mais, porque justamente o que eu quero, né, o que eu busco, é que quem vem para o curso de escrita crie uma autonomia cada vez maior, que cada vez menos precise de mim, sabe? Que precise dessa pessoa que está ali guiando tudo, que eu seja muito mais uma parceira de escrita do que alguém que vai falar como que cada uma deve escrever. Acho que uma pergunta, né? Como é que eu mesma, cada uma de vocês, invento do meu cotidiano uma experiência para a escrita? Faz sentido, meninas? Vocês querem falar alguma coisa? Vera? Eu me lembrei de uma coisa importante que acontece no Travessias e no Provocações, eu não lembro se você anotou aí, mas tem os encontros.
em que os encontros individuais, você vai falar mais para frente? Não. E eles são muito importantes porque tem toda essa autonomia e, claro, cada uma tem um estilo de texto, um estilo de escrita, mas eu acho que as suas perguntas que você faz quando você lê os nossos textos, elas são muito importantes, porque você vai perguntar, você gostou do texto? Tem alguma coisa aqui que você não gostou? Você gostou como terminou? E essa parte? E você não acha assim? Então, isso eu acho, porque senão pode dar uma impressão de que a gente vai solta e livre e solta o curso inteiro. E não, você faz pontuações, é como uma analista, né? Me desculpem os psicanalistas aqui, que vai ouvindo, a gente fala, e de repente fala assim, né? E pontuou alguma coisa. Então, isso também eu acho que é importante em todos os processos, todos os cursos, né? Eu não coloquei aqui, eu fiquei na dúvida. Só fazer esse comentário, uma coisa que eu faço, que eu ofereço para quem faz o travessias, provocações, matéria-palavra, é algo chamado acompanhamento de escrita. Então, eu tenho um acompanhamento individual com cada aluno que se dispõe, que quer esse trabalho também. E aí a gente a gente fica no texto, mas esse trabalho de escuta do que cada uma tem, enfim. Bia, pode falar. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, assim, né? Como a Vera falou, assim, que a sensação que eu tinha muito, e tenho ainda nos acompanhamentos, é que que eu acho que é a proposta mesmo do Travessias, você investiga e nos coloca para investigar a nossa relação com a escrita, com o processo de escrita e a nossa relação com o que a gente escreve, né? Para mim, assim, o que você para mim, é o vento que sopra no meu veleiro, na vela do meu veleiro, porque é muito menos um ensinamento das técnicas e uma orientação do que um vamos junto, mas é teu o processo, né? Então, é nesse sentido do que a Vera falou, eu acho que é bem importante e bem singular o acompanhamento, não pelo acompanhamento, mas pela forma como você faz esse acompanhamento, como a forma como você encaminha, não só o curso, mas também a maneira como a gente vai se relacionar com essa escrita. Bom, vou falar também agora, então, já que elas me provocaram desse tanto, né? Quando eu quis fazer o curso com a Sofia, eu quis fazer em vários momentos, né? E não encaixava data, essas coisas. Quando, enfim, deu certo, eu lembro que eu falei com ela assim, no primeiro momento, existe a possibilidade de eu escrever e não ler para ninguém, apenas? Existe a possibilidade de eu ler só para você? E ela disse assim, existe, porque a gente tem atendimentos individuais. Então, eu falei, então é isso que eu vou querer, né? É disso que eu preciso, porque eu preciso ainda de um processo enorme para essa escrita. Então, o que eu entendi, o que aconteceu nesse processo dos atendimentos individuais, nesses encontros, né? Que eu acho que são muito mais encontros, é um desfazimento de tudo aquilo que nos amarra e nos prende em relação à escrita, de tudo que está pronto dentro da nossa cabeça, como dado, fechado, as certezas que nos impedem de caminhar, isso vai sendo desconstruído e algo vai sendo regado e gerando frutos, brotos e tal. Então, assim, é um desvestir-se mesmo de alguma coisa que não serve mais para aprender uma escrita que é própria, e a Sofia vai trazendo para a gente essa... É como se fosse trazendo para a gente uma autoestima, validando o que a gente sente e que pode se transformar em palavra. Isso se transforma numa base para muito além da escrita, né? No campo emocional, no mental, nas ações do dia a dia. Então, é uma transformação
do todo, é altamente terapêutico e altamente transformador. E acredito que a base principal dessa transformação está nesses encontros individuais, porque tem coisas que para a gente é difícil compartilhar em grupo, né? Aquelas coisas que a gente nem imagina, mas é maravilhoso no encontro ao vivo, como isso é bonito. Obrigada. Eu acho que eu tenho uma coisa assim da gente pensar, isso eu aprendi com a Nina, né? Da gente sair daquele professor carrasco, né? E daquela visão de texto, de mundo, de escrita, que nos fecha. E eu acho que no acompanhamento é uma oportunidade, porque às vezes no grupo acaba, né? Nem todo mundo se coloca, às vezes a gente não consegue colocar, não dá tempo, né? É muita gente falando, e no acompanhamento individual a gente consegue olhar para isso com mais cuidado, com mais delicadeza. Então também vejo que quando a gente chega no Provocações e passou, né, já pelo processo do Travessias, pelos acompanhamentos do Travessias, essa autonomia, ela vem maior, assim. Eu vejo que nos acompanhamentos do Provocações a gente tem muito mais umas conversas muito mais pontuais e tranquilas. Às vezes a gente traz só um pedacinho do texto e fala sobre aquilo, e de repente a gente está falando sobre outras questões que a escrita nos levanta, né? Muito mais do que ficar preso em alguns aspectos que deixam a gente muito tensas, né? Eu vejo vocês também muito mais relaxadas depois, né, do processo todo de travessias e provocações. Acho que é isso. Eu vou andar para a gente poder chegar lá na matéria-palavra, tá bom? Obrigada, Nina. Então tá, então esse foi o Provocações. Eu trouxe aqui alguns dos temas. O primeiro Provocações, a proposta era um tensionamento eu-mundo. Então, era o meu corpo, o corpo do mundo, o meu pensamento, o pensamento do mundo. Né? Não sei se vocês lembram disso. A Vera, que é minha mãe, gente, a minha mãe passou por todos. Né? A Rô e a Bia passaram porque tem 2 turmas de provocações atualmente. Elas estão na segunda, elas vão para o Pulsos esse ano, espero que dê certo. O segundo é Pulsos, que vão olhar para os ritmos do mundo. Será que quando eu escrevo na primavera é igual quando eu escrevo no inverno? Será que a lua cheia influencia no meu texto e a lua minguante deixa meu texto vazio? Será que é o dia e a noite? Então, o Pulsos é um ano inteiro a gente olhando para os ritmos da escrita e do mundo, né? E depois surgiu Nós e a Literatura, o ano passado, mas o ano passado foi um ano muito tenso, então foi uma experimentação que depois a gente mudou. Eu tive problemas pessoais que não permitiu que eu desenvolvesse melhor esse trabalho, mas ele está aqui debaixo do braço, porque é uma coisa que muito me interessa, que era escrever a partir do texto do outro, se contaminar. Gosto muito da ideia, não em épocas de Covid é complicado, mas eu gosto muito da ideia da literatura como contaminação. Então, era essa a proposta do Provocações do ano passado. E esse ano, a proposta é mais, como disse meu pai, você é doida, é misturar música e figuras de linguagem. Então, vai ser um ano inteiro que eu vou estar misturando as duas coisas. Então, isso é o Provocações. Mas o que acontece? Acontece que a gente é assim, quieto, né? E conforme o Provocações ia acontecendo, Travessias ia acontecendo, os acompanhamentos ia acontecendo, começou a aparecer também uma questão sobre a língua. Ok, vai ter um slide ali na frente que eu vou mostrar. Tem a questão da vida como matéria de escrita, tem a questão da literatura como matéria de escrita, mas e a palavra? Qual que é a função da palavra? E aí surge o Matéria-Palavra. Então, Matéria-Palavra foi um curso que surgiu, ele começou o ano passado, de uma vontade de investigar a própria língua como a materialidade do trabalho da escrita. Então, assim, cada artesão tem a sua matéria, né? Eu costurei boneca, então trabalhava com tecidos. Quem trabalha com cerâmica, trabalha com argila, etc. Cada artesão tem, ou mesmo em outras profissões. Minha mãe, bióloga, trabalha com a matéria dela, são os insetinhos. Qual que é a matéria de quem escreve? Ok, a vida, ok, né? O que se passa
né, a nossa imaginação, os nossos sentimentos, mas tem um pouco mais do que isso. Então, eu começo a propor que a gente investigue, né, a língua para entender o que é que está acontecendo. Então, eu proponho a gente se utilizar da gramática tradicional. Óbvio, tem várias gramáticas, várias linhas que colaboram muito com o pensamento que a gente tem hoje sobre a língua, mas eu resolvi usar a gramática tradicional por N motivos que nem vão caber aqui. E aí eu trago duas perguntas, acho que duas perguntas guiam, né, o trabalho no Matéria-Palavra. De que modo quem escreve, nós, né, e outras autoras e autores, pode se servir, então, de que modo quem escreve pode se servir da língua para seu próprio trabalho. Então, assim como, né, a ceramista se utiliza da argila para fazer as suas peças, como é que a gente se utiliza da língua para fazer a nossa escrita. Mas também o contrário, de que modo compreender a língua, de que modo a língua contribui para o nosso trabalho de escrita. O que tem ali na língua que a gente pode se utilizar. Então, eu parti mais ou menos dessas questões para criar o Matéria-Palavra. E lá no começo foi tudo um delírio, um projeto, né, bem enorme. Eu tinha eram três propostas no desenho do curso. Exercitar a escrita, pensar a escrita, trocar a escrita. Então, a gente ia estudar a gramática, ia fazer leitura de textos de autores que falam sobre a escrita, a troca entre as alunas dos seus próprios textos e o trabalho, né, sobre aquilo que a gente estava estudando no próprio texto. Algumas coisas ficaram, outras se perderam com o tempo, assim. Então, a gente percebeu que era impraticável ler outros textos além do trabalho na própria gramática. Porque trabalhar a gramática demanda muita coisa. Por isso que eu, né, chamei até as meninas aqui para a gente poder conversar sobre isso. Então, como é que funciona, né, o Matéria-Palavra? Como tem funcionado? O ano passado a gente fez encontros quinzenais. O meu plano era, acho que 16 aulas, né, gente? Acho que era uma coisa assim. 16 aulas. Não deu certo. Eu amo isso na educação, amo isso no ensino, no planejamento, né? Nunca é exatamente o que a gente tinha planejado e é lindo isso. A aula como um improviso, né? Um acontecimento. Eram 16, viraram 28. Então, a gente alongou para cá. Antes eram quinzenais, esse ano a gente vai fazer semanal. Os encontros, diferentemente, né, do Travessias e do Provocações, eles são mais longos, eles têm 2 horas de duração. E a gente trabalha, assim, uma aula explicativa e uma aula de prática daquilo que a gente estudou. Mesmo quando a gente estava lendo os textos, a gente fazia uma aula explicativa e uma outra aula que era a leitura, a troca e a prática no próprio texto. E aí, assim, a gente trabalha, tem o conteúdo gramatical. Então, primeira parte, a gente vai compreender do que é que está falando aquela parte da gramática. E aí a gente vai investigar aquele conteúdo nos textos alheios, nos textos literários. Ai, como é que Machado se utilizou disso daqui? Como é que Clarice? Não. Depois eu proponho, né, que a gente investigue nos nossos próprios textos. Como é que eu me utilizo disso que a gente está utilizando? Então, na verdade, a questão é como que essa parte da gramática é utilizada nos nossos textos e nos textos alheios. Então, é um lugar, assim, eu acho que vocês concordam, numa linha tênue. Assim, eu sinto que a gente pisa numa gelatina, num ovinho branco, daquele casquinha bem fininha, que qualquer passo a gente afunda. Porque a gramática está no lugar da técnica, né? Ela está no lugar da técnica. Eu acho até que gramática não deveria nem estar nas áreas das humanas. Eu acho que gramática, já falei isso para vocês, né? Deveria estar nas exatas, porque é lógica pura. Ainda que a gente esteja nesse lugar, a proposta do Matéria-Palavra não é manual do Enem, né? Não é todo mundo sair concurseiro, prestando prova, não é isso. Mas é justamente exercitar a língua, usar isso, pensar isso na prática. Então, não é um pensamento sobre a gramática, mas a prática, né? Como é que isso funciona no dia a dia.
Porque aí eu trago o slide que eu falei para vocês, né? Que eu tinha. Porque a gente pensa a escrita como algo artesanal. Então, de novo, né? A matéria da escrita, a vida, né? As experiências, o devaneio, as leituras de mundo que a gente faz, tanto das artes, literatura, enfim, tudo, mas também da língua. Olhar a própria língua como algo artesanal. Tá? Sim. Eu vou avançar só mais um pouquinho, que aí eu quero chamar vocês para me ajudar, mas tem alguma coisa que vocês querem falar, meninas? Tem certos cuidados, assim, né? Aí eu sempre coloco isso dos cuidados. Isso é uma coisa que a gente vive conversando, eu acho. Que sim, né? Então, primeiro, ao trabalhar com a gramática, com a língua portuguesa, qualquer língua, eu acho, mas no nosso caso, a língua portuguesa, é preciso uma certa leveza. Porque a gramática normativa, ela é perigosa e, dependendo do modo como a pensamos, ela pode nos oprimir. Né? Ela é um peso, ela pode ser um peso. Então, eu sempre pergunto como é que a gente faz para aliviar esse peso. Mas também eu acho que é preciso de uma certa astúcia. Porque se a gente ignora, não tô nem aí para a regra, né? Eu tô nem aí para como a língua funciona, pode ser uma certa ingenuidade. Então, entender como a língua funciona também nos dá força, conteúdo, modos de primeiro usar isso no nosso próprio texto, mas também compreender como é que as outras pessoas que sabem o que estão fazendo com a língua estão se utilizando delas, né? Enfim. E também um cuidado com os contextos. Então, a língua, ela não é uma coisa só. Acho que a gente tem pensado, né, um pouco sobre isso. Ela não é uma coisa só. Então, o modo como eu utilizo a língua aqui é diferente do modo como eu uso no texto. E se esse texto vai para a academia, né, se esse texto vai para um livro de literatura é outro. E esse livro de literatura, ele pode ser muitas coisas. Ele pode ser Carolina Maria de Jesus, que vai escrever do modo como ela escrevia belamente, dentro da língua dela, né? Clarice Lispector, que inventa várias coisas, Machado de Assis. Então, existem vários contextos em que a língua pede um uso diferente, e acho que isso precisa um cuidado também, para não achar que é uma coisa só, né? Então, acho que é a pergunta, que acho que é uma questão, né? A vontade nossa é se tornar tão íntima dessa palavra, assim como quando a gente fica íntimo de outras matérias, né? No trabalho, como na comida, nos tecidos, na argila, na música, que a gente consegue manipular do jeito que a gente quiser e consegue tirar dela aquilo que a gente quer. Então, quem sabe cozinhar, por exemplo, é um clássico, a cozinha. Se você não sabe para que serve uma canela, você vai colocar canela, dependendo do prato que você colocar, você vai estragar o prato, né? Um dia, sem querer, eu coloquei canela num grão de bico. Você lembra disso, mãe? Eu liguei para você. Que desesperada. Eu falei, eu achei que eu tava pondo cominho, eu não vi que era canela. Ela falou, não, experimenta, talvez fique com gosto de comida indiana. E ficou realmente com gosto de comida indiana. Então, eu penso que, às vezes, a escrita, né, conhecer a língua é como conhecer os alimentos, os temperos, para a gente saber tirar o sabor que a gente quer, né? Ok? Eu vou trazer agora um pouquinho, assim, como é que a gente trabalha, mas se vocês quiserem fazer algum comentário. Então, alguém escreveu aqui. Eu posso comentar? Eita, peraí. Posso? Pode sim. Tá. Eu estava escrevendo umas coisas aqui e antes, né, assim, também, quando você falou, eu também escrevi um negócio que depois eu leio, mas dessa última parte aí que você falou, da gramática, de saber a técnica, e eu fiquei pensando, assim, que o curso não é saber a técnica, apesar da gente acabar sabendo a técnica, que é a gramática, né? Mas a gente acessar essa técnica para poder usar. E usar, assim,
dominando, até onde a gente conseguir dominar, é claro, porque a exceção de Dona Vera, eu, pelo menos, não consigo decorar aquelas técnicas todas. Mas a gente usa para dominar, mas também usa para destruir esse domínio. Mas destruir o domínio, como você falou agora no final, de uma maneira cuidadosa, cuidadosa com a palavra, de modo que assim, que a gente respeite a palavra e respeite a técnica da palavra, mesmo que a gente não queira usá-la, porque a gente vai deixar de usar, mas de uma maneira, parece meio abstrato, mas é um negócio que na hora que a gente está escrevendo e está passando pelo curso, a gente consegue entender, né? Então, desorganizar as técnicas da gramática, mas de modo que você possa reorganizar de novo. Não é desmontar o rádio e depois montar e sair um frigorífico. Não, tem que sair um rádio de novo. Mas o rádio, ele pode ser diferente. Então, era meio isso que eu queria dizer. E é porque Dona Vera tem uma memória muito boa para essas coisinhas de gramática. Porque eu, quando penso, eu não dei isso na escola. Mas isso já é mais para frente. Quando a Sofia vem e fala isso, eu falo, isso eu não dei na escola, tenho certeza. E pior que dei. Posso falar, Sofia? Bom, sou colega da Bia, a gente brinca muito com essa coisa de falar, eu também não aprendi nada disso na escola, Bia, eu não me lembro, não foi dar. É complemento nominal, é advérbio de N qualidades, assim, sabe? Você fala, não. E isso é muito interessante porque acorda, vai acordando o cérebro da gente, né? Então, eu escrevi aqui para não me alongar, deixei meu parecer até aqui no chat, vou ler para vocês. Então, inicialmente, um grande incômodo físico até tomou conta de mim, né? Uma resistência mesmo, de entrar novamente em contato com a gramática. E foi um susto, porque eu não imaginava que eu fosse sentir essa resistência, porque eu sempre gostei de português. E aí, esse desconforto físico é como se o cérebro tivesse congelado, sabe? Aquilo vinha e não entrava no cérebro. Com o tempo, essas resistências foram caindo por uma disciplina e uma disposição para aprender, por compreender como isso é necessário, até no sentido da desconstrução mesmo de toda essa formatação, né? Então, essas resistências foram caindo. Eu ainda acho difícil conhecer os nomes e sobrenomes das classes gramaticais, e eu persisto por perceber a utilidade de compreender como a língua funciona. Tá? É uma disposição mesmo, eu estou a fim disso, né? E me esforço por aprimorar essa artesania com a palavra. Então, eu percebo que a minha observação hoje sobre a língua mudou, e mudou também o som que as palavras me trazem, e isso eu achei muito interessante. Então, tudo vem entrando no corpo, né, de uma outra forma, e acredito que vai mudar. Ainda mais acredito nisso. Eu queria falar que, assim como a Rossana, eu também senti esse desconforto. É muito interessante, e eu fico pensando que nós que saímos da escola faz um certo tempo, a gente esquece como é que foi. Então, até a minha motivação para fazer o Matéria Palavra foi isso, né? Um pouco retomar e tentar me apropriar desse conhecimento para usar melhor na minha escrita, né? Como eu sei um pouco sobre os temperos, como fui aprendendo sobre outras coisas, né? E eu tenho um pouco mais facilidade para lembrar nomes, que está ligado à minha profissão, que eu era sistemata, né, de insetos, mas ainda tenho, então eu percebo que essa resistência ainda ela é grande, então a gente vai aos poucos, né, com o curso, com os exercícios, e fazendo juntas, né, nós fizemos vários exercícios juntas, isso vai destravando. Mas eu também queria falar que, apesar da gente ter
a Sofia ter deixado um pouco essa leitura dos textos teóricos sobre a escrita, por falta de tempo, né, de espaço no Matéria-Palavra, isso também foi muito bom, porque a gente leu a Ursula Le Guin, a teoria da bolsa de ficção, e foi maravilhoso, que me ajudou com outras coisas do que eu faço. Então, também, ler, né, a gente leu Helena Ferrante, então, ler o modo como alguns autores, pessoas que escrevem, falam sobre o processo de escrita, isso também dá um incentivo para a gente tentar entender melhor essa ferramenta nossa, que são as palavras, como que eu vou usá-las melhor para me expressar. Então, isso também foi algo interessante. Obrigada, meninas. Acho que no ideal, né? No ideal, seriam aulas semanais, durariam o ano todo, né? E aí, 1, 2 vezes por semana, sabe como era na escola? Aí, numa aula, a gente vê o conteúdo, na outra, a gente discute o texto. Um pouco. Isso eu vou falar um pouco também sobre isso. Eu acho que são pontos importantes, essa questão da dificuldade. Vou trazer isso, dessa dificuldade de decorar os nomes, né? De como isso enrijece, né? O corpo. Mas eu acho que é um caminho, né? É um caminho. Nina, se você quiser colocar a apresentação. Obrigada. Quando a gente começou a ver as classes gramaticais, eu trouxe esse slide, vocês lembram? Bia, Vera? Então, era assim, para a gente ter alguns cuidados, né? Então, a gente estava estudando as classes gramaticais, eu sou fãzaça das classes gramaticais, as meninas sabem disso. Eu faço muitas perguntas, né? Então, de que modo a compreensão das classes gramaticais pode colaborar com o trabalho em escrita? Isso vai servir para tudo, né? Como pensar nas classes gramaticais sem nos reduzirmos a elas? Porque também vou mostrar daqui a pouco uma imagenzinha que vai ilustrar isso bem. As classes gramaticais é só como a gente define aquela palavra, mas será que a gente precisa aprender aquela palavra ali, né? Será que a gente precisa reduzir a pobre da palavra, aquela classe gramatical? E o mais importante, eu acho que isso é o mais importante no estudo da língua, né? Pensar nas relações entre as palavras, que é o que a gente chegou agora no final do ano passado, na sintaxe, mas que começa, né? No estudo da gramática. E aí um risco. Eu sempre penso nisso. Não sei se vocês ainda lembram disso, que eu acho que é um pouco do que vocês estavam trazendo. Como mulher, usar a palavra como flecha, que obedece à lógica masculina, sem consciência da valorização da norma. Né? Então, na minha cabeça, acho que tem um pouco da conversa com a Ursula Le Guin, né? Essa história da gramática, normativa, regra, muito flecha, né? Então, nós vamos ter que aprender desse modo, a língua só funciona assim e tal. Não, vamos entender como que a gente usa, né? Como que a língua funciona, até que é para a gente poder, como a Bia trouxe, quebrar essa regra, né? Quebrar essa lógica. Acho que a gente tem tentado trabalhar por aí, né? Porque é o tempo todo sofrimento, né? E alegria, né? E lembrar, não, pera, vamos. Por falar em sofrimento e em gramática da língua portuguesa, no pain, no gain. bem na lógica, né? Da seta. Então, assim, uma coisa que eu vivo falando, que a gente conversa muito, não é regra pela regra. Mas também não é decorar o nome de todos os termos utilizados na gramática. Eu gosto dessa imagem da palavra, eu penso que a palavra é um ser. E aí a palavra, quando está na frase, né, nas orações, ela está na comunidade dela. Então, como que ela se relaciona naquela comunidade? E aí, essas frases se relacionando umas com as outras formam a sociedade, que é o texto. A gente pode pensar o texto como um texto todo, ou, enfim, uma coisa ainda maior. Mas a palavra este ser, né? Quando eu proponho a classe gramatical, eu falo, bom, olha, essa palavra aqui, ela é ela é um adjetivo, um substantivo, Como é que ela se relaciona com os outros? E se a gente pega o microscópio, a gente vai olhar, né? Quando a gente está estudando morfologia,
lá no começo, formação da palavra, a gente está olhando no microscópio, né? Os órgãos da palavra, a pele, como que ela se compõe. Mas tudo isso não importa se ela chama adjetivo, substantivo, assim, né? Não que não importa, mas não importa, não é saber o nome dela, mas que efeitos que tem isso no texto. E aí eu trouxe 3 slides da aula, quando a gente estudou adjetivo. O adjetivo, ele é uma sucessão, né? Principalmente quando a gente está começando a escrever. Ele aparece o tempo todo, tudo é lindo, belo, maravilhoso, é horroroso, feio, nananã. Né? O adjetivo é essa palavra que modifica a outra, né? O substantivo estava lá, era só uma casa. E aí é uma casa velha. Poxa, já não é a mesma casa. O adjetivo tem essa função. E aí, então, o adjetivo seria, né, o que essa palavra é? Isso, né, ela pode trabalhar em vários lugares. O emprego, né, eu brinco, que essa palavra, quando vai para a frase, ela tem um trabalho. Ela pode ser várias coisas, como, né, várias de nós têm várias profissões. Eu sou livreira, eu sou professora, eu sou mãe, eu posso trabalhar em vários lugares. Então, as palavras, o adjetivo também trabalha em vários lugares. Importa decorar o nome, que o adjetivo ele pode ser um predicativo do objeto, que ele é um adjunto adnominal. Não, se eu não souber o efeito que isso tem no texto, não faz diferença. E aí eu trago umas frases da Clarice, logo que a gente começou a estudar, vocês lembram disso? Que a gente fez essa análise morfológica dessas frases da Clarice. Então, desculpa estar errando tanto na máquina. Primeiro é porque minha mão direita foi queimada. Aí tem um trechinho, cortei, né? A pontuação é a respiração da frase. E minha frase respira assim. E se você me achar esquisita, respeite também. Até eu fui obrigada a me respeitar. A gente fez isso de identificar os verbos de vermelho, os substantivos de azul e os adjetivos de verde. Qual não foi a surpresa geral ao perceber que este é um texto de Clarice, que todo mundo toma como emocionada, né? Que aí a gente toma as emoções como textos muito adjetivados? Não é. Olha só, esse trecho, né? A gente não fez uma grande análise dos textos da Clarice, mas esse. Então, que função que o adjetivo tem aqui? O que ele faz se eu tiro? Mas será que ela não está caracterizando nada? Acho que essas são as perguntas que a gente faz. Às vezes a gente tem também outros textos que eu não trouxe aqui, que a gente faz, né, essa análise e depois a gente vai vendo o que foi que aquele autor ou aquela autora utilizou demais, né? Vocês lembram, né? A gente coloriu várias palavras para a gente poder pensar, né, qual que é a função dessas palavras, como elas trabalham no nosso texto. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso? Eu vou dar a próximo slide, eu vou falar um pouco das dificuldades no trabalho, né, que a gente desenvolveu. Então, se tiver alguma coisa que vocês quiserem falar sobre essa parte específica, fiquem à vontade. Não, tá bem? Tá. Então tá. Eu trouxe aqui algumas das dificuldades que eu venho encontrando ao lidar com a matéria-palavra e não mais somente com a poética. Então, tem uma beleza, né? No Travessias, não vê nada disso. Travessias nem que é um adjetivo, não é adjetivo, né? O Travessias é entrar na palavra, no sentido de vivenciar a poética da palavra. O Provocações também vai para esse caminho, às vezes aparece uma coisa ou outra. No Matéria-Palavra que eu falei, não, calma, tem essa poética, mas para quem quiser, quem se propõe a trabalhar com a língua, que é o meu caso, e o caso, né, de quem vem junto, vamos olhar para isso. E é um lugar muito perigoso, né? A gente está pisando em ovos o tempo todo. Então, eu coloquei algumas dificuldades, e aí eu queria depois que vocês falassem um pouquinho. Primeiro, sair do modo completamente escolar. Meu Deus! Como eu, como professora, consigo propor outros modos de se trabalhar com o ensino da língua? Então, como é que eu faço para
trazer a gramática, para trazer essa discussão sem ficar aquela coisa muito escolarizada, muita professora de língua portuguesa que corrige tudo com a caneta vermelha. Como que faz? Né? Não que isso não tenha a sua importância em alguns lugares, né? Não estou querendo negar a aula expositiva, mas que ela não seja a único modo, né, de se trabalhar a língua. Sinto muito essa dificuldade. Sair das idealidades. Meu Deus, também, né? Quanto tempo que leva para revisar a gramática toda? Eu achei que em 16 encontros de 2 horas ia dar tudo certo, né? E não, imagina, a hora que a gente vê um substantivo, eu queria ver, acho que meu plano inicial era ver 3 ou 4 classes gramaticais numa aula. Imagina, ainda mais adulto, porque, né, quando a gente é jovem, não, professora, passei. Quando a gente é adulto, você fala, o quê? O substantivo é assim? Mas e nananã? E nananã? Aí você já lembra assim, né? E verbo? Mas eu não uso o verbo assim, eu não me esqueço da aula que a gente estava estudando os tempos verbais e alguém foi olhar para ver se usava o pretérito mais que perfeito. Então, demora muito tempo, né? Então, essa foi uma idealidade. E também acho que algo que vocês já trouxeram é desfazer os monstros que carregamos dessa escola, né? Que transforma o ensino da língua, que é belíssima. Uma língua é algo maravilhoso, sou apaixonada por línguas, em algo assustador. E aí vem para essa outra dificuldade desse corpo. Como que a gente cria um corpo que não se oprima, mas que se fortalece, que se alegra, né, com a língua? Que delícia! Um predicativo do objeto. Identifiquei aqui um complemento nominal. Olha como esse autor usa o complemento. Meu Deus, e se eu colocar essa palavra aqui no começo, isso vai dar um outro efeito para o meu texto. Meu Deus, eu nem tinha me tocado. Então, como é que a gente faz para esse corpo não se oprimir, né, com algo que pode ser tão pesado? E também, como é que a gente não se deixa esterilizar pelas regras gramaticais? Então, porque é um risco de quando a gente faz letras, eu já comentei isso com vocês várias vezes. Eu vou fazer letras para escrever. Não faz. Quero ser escritor. Não vai fazer letras, vai fazer outra coisa. Porque são tantas regras, tantos cânones, não sei como que tá o curso de letras hoje em dia, que as pessoas não saem escrevendo, elas vão ser críticos literários, mas escritores dificilmente. Porque como manter a poética diante da gramática? Até para poder quebrar. Essas eram as questões que eu tinha para levantar e falar. A matéria-palavra, na minha opinião, é belíssima. Eu amo pensar a palavra como matéria. Eu acho que ela é um lugar... mas ela é um lugar perigoso. Eu me sinto trabalhando dentro de uma mina, sabe? Lidando com diamantes. A qualquer momento aquilo pode desmoronar. É um lugar perigoso, mas belíssimo, belíssimo. Acho que eu trago a proposta dessa mesa é justamente para a gente pensar, né? Eu não pensar sozinha, não era, que lindo, vou trazer só as belezas e os diamantes do curso Matéria-Palavra também, mas eu acho que é esse cuidado, essas intervenções, essas coisas. Então, meninas, se vocês quiserem falar, podem ficar à vontade. Posso falar? Então, vou falar. Pode falar. Quando você... Eu falei que eu escrevi um textinho, né? Aí, aquelas coisas que eu falei, é mais de improviso, né? Mas eu fiquei com uma dúvida, mas aí depois eu vou tirar essa dúvida contigo, porque eu vou fazer o pulso, eu não tinha que fazer provocações, porque eu não aguentei fazer provocações, lembra? É verdade. Você não lembra. Verdade. Lembrei agora. Eu não aguentei. Começou, Mas eu não aguentei, eu não me lembro direito porque eu não aguentei. Mas eu acho que eu não posso fazer o pulso, eu tenho que voltar. Mas tudo bem, mas isso é para depois. Pode. Aí eu escrevi o seguinte. E isso, eu vou falar uma coisa que eu senti falta, estou sentindo falta no Matéria-Palavra, que é de produzir textos e escritos a partir do curso.
para ser discutido no curso, para desembocar no curso. Eu não parei de escrever. Outro dia até você me falou isso no acompanhamento. Você parou de escrever? Não, eu não parei de escrever. Eu continuo escrevendo. Eu escrevo todos os dias. Mas aquela coisa que era assistir as aulas do Travessias e fazer o exercício e escrever e depois vir no curso e ler e ouvir as minhas amigas lendo o que elas fizeram. Cara, isso me fez falta no Matéria-Palavra, e eu acho que... Porque eu acho que isso é a sua pegada, entende? Sim. Então, isso me fez muita falta. Está me fazendo ainda, porque a gente vai continuar. Mas essa era a pontuação que eu queria fazer, porque o texto é enaltecedor, então eu vou fazer a pontuação do ruim antes, tá? É isso. A gramática. Quando Sofia me convidou para esse curso, pensei em correr gritando. Mas no curso aconteceu algo curioso. Às vezes, surpresa com o inédito, e talvez minha memória, né? Com certeza, Vera, que, na verdade, é esquecido. Às vezes, satisfação com o lembrado. A gramática, para mim, é um esquecimento em mim. A gramática escolar, a gramática das bancadas escolares. É um esquecimento. Na escola, eu era boa nisso. Eu era boa em gramática. Eu era boa em língua portuguesa. Mesmo. Língua portuguesa. Mas tenho a impressão que no ensino médio foi sofrido e que esqueci tudo. Esqueci tudo. Não é fácil esse curso. É regra, exceção, incoerência, frustração. Não entendo. Não dei isso, a professora esqueceu, eu faltei essa aula, a professora não deu, passou batido, é mentira, isso está contando, esse bilhete não é verdade, vou mandar no fato fake. Mas também é um passeio acompanhado pelas infinitas maneiras de expressar a mim mesma diante do mundo. E tem o quê? Quando me lembro de um conceito, uma classe gramatical, acabo percebendo que aprendi na escola e não lembro porque eu uso. Só posso escrever porque sei, e só sei porque estudei. Mas sinto um medo escondido de substituir a poesia dos meus pensamentos, que escorre para as mãos e sujam a folha pelos limites das regras e incapacidades de desvio, e não mais me esbaldar no correr solto das palavras. A ver. Foi isso que eu escrevi. Porque, em dado momento, eu senti esse medo, mas quando eu vejo, é isso, porque eu sei, como disse a Vera, porque a gente lembra. É isso. Eu achei maravilhoso isso, você só sabe a gramática que você esqueceu. É exatamente isso. Na minha cabeça, o aprendizado é isso. A gente não tá... escreve bem porque você... Enquanto você está escrevendo, você está lembrando da regra gramatical. Não. Quando a gente escreve, a gente não lembra de gramática nenhuma. Ela só acontece em nós. A gente usa. É o que eu falo para você. Mas eu não sei português. Lógico que sabe, você está falando. O gringo não sabe. Né? O bebê que está aprendendo não sabe. Quem fala, sabe. Talvez a gente não saiba o modo, o nome, mas sabe, né? Muito bom. Que foi aquilo que você falou das funções, né? A gente pode não saber o nome, mas se a gente sabe a função, a gente não esquece, porque a gente sabe a função. Sabe como usa, para que usa. É isso. Enquanto você estava falando, você quer complementar alguma coisa, Bia? Eu fiquei pensando numa analogia. Eu gosto muito de analogia. Eu sei que não veremos figuras de linguagem, mas eu já pensei numa analogia. E uma analogia que eu fiz é do Travessias, do Provocações e do Matéria-Palavra. No Travessias, a gente aprende a andar de bicicleta com as rodinhas. Então, aqueles exercícios da materialidade, tudo que a gente faz são as rodinhas.
Aí a gente sai do Travessias e você tira as rodinhas e a gente vai para Provocações. E pode ficar no Provocações. Aí eu sei andar de bicicleta, aí eu vou andar de bicicleta, eu vou passear pelo bairro, eu posso pegar uma estrada, né? Eu estou me divertindo com a minha bicicleta. Aí a gente vai para o Matéria-Palavra. O que é Matéria-Palavra? A gente entra numa equipe de ciclismo e vai correr o Tour de France. E aí, a gente tem que ter estratégias, a gente não está mais sozinho, a gente está em grupo e tem estratégias, porque tem aquele que vai na frente quando está na subida e leva todo mundo, tem que vai atrás, as equipes se ajudam, só que quando está lá chegando os 400 metros finais, meu bem, é cada um por si, e são os sprinters que vão ganhar, entendeu? Vai para frente, e é difícil. Então, quem já assistiu o Tour de France, ou outras corridas dessas tradicionais, né? Eles estão ali com aquelas caras concentradas, só que eu tenho certeza que aquilo para eles é maravilhoso. Eles estão sofrendo, mas aquilo é muito bom. Muito bom. E quando eles chegam assim, eles largam a bicicleta, se jogam no chão e tomam aquela água assim, tão acabados, porque foram 200 quilômetros, 120 quilômetros pedalando e tendo que chegar rápido e tem descida em 80 quilômetros por hora, aquela coisa, somos nós nas classes gramaticais e nas funções, e nos adjunto, adnominal, essas coisas assim. Mas é muito bom, né? Então, tem essa exigência? Tem. Eu posso só andar com a minha bicicleta? Pode, vai ser tranquilo. Agora, se você quer um pouco mais, aí você tem que se adequar a essas coisas, né? Em equipe, e isso, a turma é muito bom por conta disso, né? Porque tem aqueles que... na equipe de ciclismo, tem os escaladores, que são aqueles que vão na subida, tem os que vão só ajudar você e ficar na sua frente cortando o vento enquanto você está se guardando atrás, tem os sprinters que na chegada que vão fazer aquele... Então, eu acho que a Matéria-Palavra é um pouco isso, assim, né? Talvez a gente não tenha consciência de onde a gente entrou. Não, acho que eu vou entrar nessa equipe de... acho que eu vou entrar aqui na Movistar, eles me convidaram para ir lá andar de bicicleta. E aí, de repente, a gente percebe onde que a gente foi parar, né? Vem cá, vamos fazer um teste, eu quero ver se você é sprint, se você é escalador, se você é o quê, o que você vai ser. E é isso, né? Mas eu acho que é um pouco... essa sensação, né? Só que aí quando a gente chega e termina, fala, nossa, olha só, meu Deus, ó, que legal, né? Eu achei que você fosse dar um exemplo, eu de bicicleta, de rodinhas no Travessias, de bicicleta no Provocações, e aí é a mecânica no Matéria-Palavra. Tinha pensado assim, ela vai falar da mecânica, entrou, então agora vamos entender como funciona a bicicleta. Nunca na minha vida eu ia imaginar que você ia fazer a ponte com o Tour de France. E aí eu já tô, meu Deus do céu, coitada dessas alunas. Será que eu tô exigindo esse nível, né? Será que eu tô pondo vocês na subida, na neve? Só agora você percebeu isso? Só fazer isso aqui. Tô brincando. Mas quando é uma equipe profissional, eles têm, né, quem vai falar como é que funciona, só que cada atleta tem que saber qual é o tipo de bicicleta que ele vai usar. E quem já ouviu uma transmissão dessas corridas aqui no Brasil, tem um pessoal muito bom, o Celso Anderson, e ele fala, não, porque olhem o quadro, e o banco que está para cima, e não sei o que está para frente, e o fulano usa uma roda assim, o ciclano já usa uma roda daquele jeito, ele tem que saber, né, pelo peso dele, pelo tipo físico, pelo que ele vai fazer, como é que é, porque são bicicletas diferentes. Então, eles também têm que conhecer essa parte física e mecânica. Podemos fazer analogia, assim, essa analogia me assustou um pouco. Podemos fazer assim, que o Matéria-Palavra, ele é o estudo da bicicleta e do uso da bicicleta nesses ambientes.
O Tour de France é quando as pessoas decidem publicar. Que aí sim é uma loucura, pode ser. Porque é um pouco assustado, assim, do tipo, gente, não. Porque é isso, a compreensão da bicicleta, se aquela bicicleta funciona para mim ou não, né? Ah, será que eu dou conta de andar de bicicleta no... Porque eu sei que são várias estações do ano, não é? Ou não? Várias paisagens, não é? Então, assim, ai, nossa, deixa eu ver se eu ando bem mais na terra, ou na subida, na descida, se eu sou do espírito. Vou manter a palavra investigar a bicicleta e como eu estou na bicicleta. Vou publicar, vou entrar no mercado literário. Ah, tá. Aí mercado editorial. Aí sim começa a competição, só para não ficar essa imagem, que não tem competição, né, dentro do Matéria-Palavra, é mais o esforço que cada uma de vocês faz para compreender a língua. Pode ser, não? Pode. Não, Mas eu acho que ela falar. falou isso da equipe, e que, na verdade, a gente trabalha em conjunto, porque na equipe que eu entendi, cada um tem uma expertise e vai na equipe da bicicleta. Nunca soube que tinha bicicleta diferente do Tour. Realmente nunca assisti o Tour de France, tem que admitir. Mas é isso, né? A equipe, cada uma bota uma pimenta, puxa de um lado, tem aula que o fulano me puxa, tem aula que eu puxo fulana, e a gente vai indo assim. Gostei dessa analogia do Tour de France. Gostei. Eu acho que você... Eu queria falar de uma outra coisa, que para mim foi sensacional. O presente do Amigo Culto. O presente do Amigo Culto foi uma coisa que mostrou... Aqui viemos. Vamos contextualizar para quem está assistindo a gente. Por favor, então, contextualize. No final do ano passado, a gente fez um amigo secreto, a gente chama aqui, né, no estado de São Paulo de amigo secreto, um amigo oculto, entre as alunas. E aí, o que era? Olha só. Eu sorteei, uma tirou a outra, e o presente não era qualquer presente. Elas deram de presente umas para as outras, cada uma, também sorteei, classes gramaticais para cada uma delas. Então, elas iam oferecer para a amiga que elas tiraram aquela classe gramatical. Então, elas tinham que inventar um jeito de ou falar daquela classe gramatical, ou falar o que quisesse falar, se utilizando daquela classe gramatical. Elas podiam fazer o que elas quisessem. O presente que elas iam dar para a amiga era a classe gramatical que elas tinham sorteado. A hora que eu propus isso, todo mundo chocado. Ai, Sofia, você tá louca, não vai funcionar. E aí, por fim, vai lá, gente, pode falar. Fala, Bia. Acho que o mais maravilhoso foi que cada uma fez de um jeito diferente. Cada uma entendeu esse presente de um jeito e foi maravilhoso. Mostra essa diversidade. O que é escrita? Qual é o potencial que cada uma tem em si? De presentear a amiga com o seu modo de ver e de explicar, porque a outra pessoa tinha que adivinhar, né? Qual era a classe gramatical. Fala, Bia. Não, é isso. Eu achei maravilhoso. Vocês falaram. E a gente... Que aí eu acho que foi nessa hora que eu me dei conta que eu senti falta dessa produção provocada pelo conteúdo da nossa aula, pelo conteúdo da nossa discussão, porque, independente de ser aula, né, o Travessias, são discussões, porque as aulas de filosofia, cara, são um negócio de louco. E aí são discussões, são debates, sabe? Vai abrindo porta, você vai abrindo caminho, e aí a gente vem depois com a experiência. Mas, assim, e aí tem uma produção no final. Uma produção, e aí eu me lembro que você sempre falava, pode ser nada. Teve uma vez que você... Eu falei, eu escrevi nada. E é isso, assim, muito livre. Só que, invariavelmente, vinha. E aí eu tive essa mesma... Eu voltei a essa sensação do Travessias, quando você falou,
Aí vocês vão escrever um texto que diga quais são as classes gramaticais que você está dando de presente, mas não diga quais são. E eu falei, cara, tá maluca, pirou, que sacanagem, no final do ano, estava querendo dizer um poema aqui. Que história! E, cara, as produções foram lindas, e é isso que você falou, Vera, cada uma fez de um jeito, e o negócio ficou na boa. Eu acho até que era para escrever e mandar no grupo, né? Eu acho que eu esqueci de fazer isso. Cara, na boa, aquilo foi... E é isso. Estavam ali as classes gramaticais, estava ali aquilo tudo de regras, de técnica, não sei o que, da escola. Estava ali de um jeito poético, de um jeito amoroso, da gente com a amiga secreta, mas da gente com a palavra. Foi amoroso. Aí, é isso. Que bom que você trouxe. A gente tem que encerrar, a gente está até passando do horário. Mas que bom que vocês trouxeram isso também, né? Acho que é essa que é a questão, assim, no final das contas, a gente perceber, entender como que essa matéria, a palavra, funciona para nós. Eu queria agradecer muitíssimo que vocês vieram. Eu vou pedir para a Nina mostrar o slide, só para eu dar um recadinho. O Travessias Textuais, para quem tiver interesse, vai ter turma nova que começa em fevereiro. As inscrições estão abertas no site. E o Matéria Palavra, que geralmente é fechado para quem não é do Travessias. Esse ano eu decidi que eu vou abrir. A turma provavelmente vai começar em abril. Eu vou abrir para quem não é do Travessias, mas vai ter um processo seletivo, com uma carta de apresentação e entrevista. Tá? Então, se alguém tiver interesse, me manda um e-mail para eu avisar quando começar o processo seletivo, tá bom? Aqui estão os meus contatos, pelo site, pelo e-mail, pode entrar em contato comigo do jeito que acharem melhor. Se precisarem de qualquer coisa, se tiverem dúvida, se quiserem discutir alguma coisa que a gente falou aqui no congresso, é por aí. Queria agradecer demais por participarem por toparem participar dessa mesa redonda, agradecer a Rô, que não conseguiu mais estar aqui com a gente, a Nina, e é isso. Um ótimo dia, um ótimo congresso para vocês. Obrigada.